Olá! Começa agora o Diálogos, um programa da TV Unesp para a divulgação científica e institucional. Aqui, conhecemos pesquisas e avanços científicos do Brasil e do mundo. Hoje, vamos saber um pouco mais sobre a agricultura familiar aqui na região e também no Brasil, abordando as novidades na área, o movimento sindical e os desafios do pequeno produtor. Para falar sobre esse assunto, o Diálogos recebe o senhor Braz Albertini, que é presidente da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo, a FETAESP. Ele também já foi produtor rural em regime de economia familiar. Braz, é um prazer recebê-lo aqui em nosso programa. Eu que agradeço a oportunidade, o prazer é meu de estar aqui. A agricultura familiar, segundo o último censo agrário do IBGE, emprega mais de 12 milhões de trabalhadores, o que representa 75% da mão de obra no campo no país. Além disso, é responsável por garantir a segurança alimentar dos brasileiros, produzindo 70% dos alimentos básicos, como o feijão, a mandioca e o leite. Braz, explica pra gente o que é a produção agrícola familiar. Olha, a produção familiar tem algumas maneiras diferentes de você entender. Aqui nós tratamos normalmente a agricultura familiar, aquela agricultura onde a pessoa trabalha com a família e esporadicamente ele usa uma mão de obra de terceiros. Mas existe, por exemplo, se você for ver, principalmente nos Estados Unidos, uma agricultura familiar, é familiar também e, na verdade, a pessoa trata lá 300, 400 hectares, 500 hectares de lavoura, tudo mecanizado. É uma agricultura familiar também. Mas a nossa agricultura, quando se fala agricultura familiar no Brasil, nós entendemos aquela agricultura de pequeno porte, onde a pessoa trabalha com a família, porque nós não temos ainda tudo mecanizado, nós temos ainda muita coisa feita manualmente, com animais e tal. Então, é uma agricultura de pequeno porte. E qual seria o tamanho dessa propriedade rural? Olha, é variável, entre, por exemplo, 3 ou 4 hectares até 40, 50 hectares, 60, é uma agricultura familiar. Tudo é relativo. Você pega, por exemplo, uma área de 2 hectares, 3 hectares de verdura, por exemplo. É difícil até uma família que toma conta disso daí tudo, você já tem que usar mão de obra. De repente, uma agricultura uma criação de gado de corte aí com 60, 70, 80 hectares, uma pessoa ou duas toma conta. Então depende da cultura, né? A área não importa tanto, né? E quais são as dificuldades que esse produtor agrícola aqui no Brasil enfrenta? Olha, nós temos as maiores dificuldades que nós temos é a falta de extensão rural, de acompanhamento técnico para modernizar o produtor e a comercialização. Então, o que acontece? Nós tínhamos uma dificuldade muito grande, eu sempre fui produtor e, vamos dizer assim, eu me lembro, na década de 70, eu fui financiar um trator pequenininho, aquele tratorzinho que você vai andando atrás dele ali, mais para a horta, coisa, tinha uma lavoura de café. Foi um Deus nos acuda para financiar, empenhorar o sítio, aquela problemática toda. Hoje nós temos linhas de financiamento muitíssimo boas, que são as linhas do Pronaf, facilita. Nós temos aqui no estado o Protrator, o Proimplementos, são programas do estado que financia até 6 anos para você pagar 0 de juro, com desconto de até 20% no preço da máquina e até 3 anos de carência. Então nós temos programas ótimos de financiamento hoje. Agora, o que acontece? Um tempo, quando o meu avô veio da Itália, certo? Ele chegava aqui, derrubava mato, como tantos outros fizeram, jogava semente aí, estava produzindo. Hoje não, hoje você precisa de tecnologia, hoje você precisa de conhecimento, precisa de práticas. Então o agricultor, por si só, ele não adquire isso daí. O agricultor de um porte maior, ele acaba tendo mais recursos, acaba tendo talvez até um pouco mais de conhecimento, de cultura, ele vai buscar a pesquisa na universidade ou nos institutos de pesquisas e tal, ele acaba se modernizando mais fácil, né? Ele tem mais acesso. Agora, o pequeno agricultor é difícil, ele tem que trabalhar, ele tem que levantar cedo, pegar a ferramenta e trabalhar, então ele não tem muito tempo e também não tem dinheiro para se deslocar. Então o Estado deveria
dar um apoio maior na questão da preparação dessa pessoa. Mostrar para ele, falar, nós temos tal pesquisa de tal semente, de tal variedade, se você plantar agora isso aqui vai produzir mais, etc e tal. E a questão da comercialização. Então a hora que ele vai comprar insumos, ele não consegue fazer escala para comprar, ele paga mais caro. A hora que ele vai vender, ele não tem escala para lotar um caminhão, de repente, de produto, ele acaba vendendo por picareta, sabe? Então ele tem as duas maiores dificuldades, a falta de extensão rural, a falta do acompanhamento técnico e a desorganização dele, a desorganização dos produtores e da produção, porque se você tem uma produção organizada, você pega um grupo de pequenos agricultores e faz uma agricultura grande. Cada pequeno produtor cuida da sua propriedade. Isso, a individualidade é um problema também. O pequeno agricultor, você vê grandes empresas, bancos, enfim, todo mundo se junta, né, para ficar mais forte. E o agricultor, ele trabalha individualmente, então ele é uma presa fácil, ele não vai para lugar nenhum trabalhando individualmente. Então, esse é um problema, essa individualidade, então essa falta de conhecimento, essa falta de incentivo aí para modernizar ele. Porque a agricultura hoje, se você não for um agricultor conhecedor, se você não plantar a semente correta, na época correta, fazer os tratos culturais corretos, você também, os insumos subiram demais, porque os insumos estão na mão de poucas empresas. Nós não temos condições, eu planto, eu não chego lá e faço o preço do meu produto. Eu vou ver quanto é que alguém paga para mim do meu produto. Agora, a hora que eu vou comprar o insumo, não. A indústria faz o preço. São poucas indústrias, manipulam, a gente tem monopólios aí nessa questão. Então, se ele não tiver uma produtividade alta, ele acaba não cobrindo os custos de produção. Para ele ter produtividade alta, eu volto daquilo que eu disse, ele precisa ser moderno, precisa conhecer tecnologia e tal, né? Ele precisa de ajuda. O Estado poderia dar essa ajuda, porque o agricultor por si só, você conta na palma da mão os grupos que se organizam e conseguem ter à disposição dele essa tecnologia. E um pouco sobre o auxílio necessário a esses pequenos produtores, a gente vai falar um pouquinho no próximo bloco. O Diálogos vai para um breve intervalo e já volta. Fique com a gente. Voltamos e hoje a nossa conversa é com Braz Albertini, presidente da FETAESP, o órgão que luta em defesa dos trabalhadores e produtores rurais em regime de economia familiar. A FETAESP, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado de São Paulo, foi fundada em 1962. Apoia movimentos sindicais e desenvolve cursos voltados aos trabalhadores rurais. Braz, no último bloco comentávamos sobre a ajuda necessária a esses pequenos produtores. Em que sentido a FETAESP vem atuando para contribuir? Olha, a FETAESP, nós temos 132 sindicatos filiados no Estado. Esses sindicatos têm os produtores e os trabalhadores assalariados também como sócios do sindicato, onde o pessoal dá orientação. Então, se surge uma mudança na lei, uma exigência qualquer, a federação já passa para os sindicatos para repassar para os produtores. Nós tentamos buscar com os governos, tanto no governo estadual como no governo federal, nos ministérios, enfim, políticas públicas que possam ajudar os produtores. Por exemplo, nós lutamos muito para conseguir que fosse introduzida uma obrigatoriedade aí para a compra da merenda escolar da agricultura familiar. Nós temos hoje obrigatoriedade de 30%. E está até difícil de suprir, de cumprir os 30% em função da desorganização dos produtores, porque a merenda precisa fornecer todo dia. Isso daí, as políticas públicas de aquisição da Conab, que ela adquire produtos, faz doação, adquire produtos para estoque. Enfim, nós buscamos tudo aquilo que vai ao encontro do produtor, no sentido de modernizar o produtor, de orientar, de abrir perspectiva para eles de mercado, no sentido de ajudar esse produtor a crescer e ganhar dinheiro na roça, porque ninguém vai ficar na roça se não ganhar dinheiro. Você sabe que tem um êxodo rural forte, e sempre tem, a categoria vai diminuindo, porque é natural, você vai mecanizando, vai diminuindo, mas se você der condições para que a pessoa
produza e ganhe o dinheiro, ele se sinta bem, às vezes é muito melhor, ele leva uma vida mais saudável lá no campo do que aglomerado nas grandes cidades. Então, a gente faz esse trabalho de orientação, de defesa e de organização desses produtores. Outro trabalho também são os cursos que vocês oferecem. Que cursos são esses? Nós temos, em parceria com o Senar, nós temos cursos de toda espécie. Cursos para você aprender a mexer com animais, cuidar de animais, cursos para você melhorar a produção de leite, cursos para você melhorar a produção de todos os produtos, nós temos cursos. Como também cursos para você processar o produto, porque é duro você ficar a vida toda produzindo matéria-prima para alguém processar e ganhar dinheiro. O lucro na agricultura é muito maior, mas muito maior depois da porteira. Dentro da porteira é pequeno. É pequeno. Antes da porteira tem as empresas que faturam delas. Dentro da porteira nós ganhamos pouco e depois da porteira a pessoa processa, seleciona, embala e vai vender. Então a gente tenta também fazer o trabalho no sentido de fazer agregação de valor, fazer o produtor processar o produto e agregar valor para que ele entregar o produto quase pronto. Ganhar mais. E aí, nesse sentido, esses cursos eles têm sido grande a procura por esses cursos por parte dos produtores rurais aqui no estado de São Paulo? Qual região que procura mais, que tem mais carência? Olha, todo o estado, viu? Em todo o estado nós fazemos. Nós temos feito 280 cursos por ano. Mais uma série de programas. É bastante o número. Não é o suficiente. A gente não consegue atender a demanda, porque nós não temos. O Senar repassa essa quantidade. Se repassasse 500, a gente faria 500. E nós temos também, depois, com os assalariados, né? Também cursos também, não só para os produtores, como curso para treinar a mão de obra, né? Modernizar o assalariado e tal, para ele produzir melhor, acabar tendo um lucro maior. Mas nós temos cursos de todas as espécies, em torno de 280 a 300 cursos por ano. Por ano. E junto com esses cursos é feita a capacitação desses produtores rurais? Exatamente. Cursos de formação mesmo? Cursos de formação. Você faz um dia de campo, leva o cidadão lá numa área de soja, por exemplo, faz um curso para ele aprender a tratar do soja, por exemplo. Ele vai lá, algumas empresas que ajudam, mostra qual variedade é melhor, qual época dele tem que pulverizar, as pragas que podem acontecer, como é o espaçamento, a forma dele plantar, se ele vai arar a terra, se ele vai fazer o plantio direto. A gente tem estimulado o plantio direto porque você faz uma agricultura mais sustentável, né? Com o plantio direto você evita um monte de erosão e tudo mais. Tem essa preocupação da sustentabilidade também? Sem dúvida nenhuma. Nós temos sim a aplicação de agrotóxicos que a gente tenta minimizar. Não adianta você falar que vai produzir sem agrotóxicos, porque é impossível. Você produz, sim, é possível você produzir algumas verduras, alguma coisa, mas não uma produção. Pensar o agronegócio brasileiro vai trabalhar sem agrotóxicos. Não dá para pensar assim. Mas então a gente faz cursos para tentar melhorar a aplicação. Você aplicar menos, de maneira mais correta, orientar o aplicador para que ele não se contamine, nem contamine o produto. Então tem uma leva de coisas que a gente trabalha com os produtores no sentido de fazer esse produtor mais moderno e mais eficiente. E são produtores bem-sucedidos, vamos assim dizer, que ministram essas aulas, que oferecem esses cursos, ou a universidade também apoia essa iniciativa da FETAESP? Ali nós temos os coordenadores, os orientadores, nós pegamos pessoas de universidades. O Senar já credencia os orientadores. Tem muitas pessoas de universidade, tem técnicos, e tem, às vezes, o próprio agricultor já mais tarimbado, né, que tem experiência. É interessante passar a experiência dele, né? Porque o agricultor, às vezes, ele que viveu o problema, ele que também trabalhou lá, ele tem uma forma mais fácil de fazer o produtor entender. Então tem orientadores de toda a espécie, e nós utilizamos essas pessoas para ministrar os cursos. Outra atuação da FETAESP é junto a movimentos, a manifestações como o Grito da Terra. Qual que é a atuação em conjunto, essa parceria de vocês? Nós fazemos diversas manifestações. O Grito da Terra, eu digo para você que eu considero uma das ações muitíssimo importante do movimento.
dá a impressão de falar assim que é uma coisa do MST, ocupação de terra, né? Grito da terra, não é nada disso. É um fórum de negociações que nós começamos ainda no governo Fernando Henrique, em 95, e fazemos todos os anos, onde nós pegamos de todos os estados. Aqui em São Paulo, eu reúno todos os sindicatos e elaboramos uma pauta de reivindicações. Aquilo que a gente acha que deve mudar, aquilo que nós precisamos que o governo faça, etc. Tal. Todos os estados fazem isso. Nós reunimos em Brasília, unificamos essa pauta e entregamos numa audiência com o presidente da República, alguns ministros, tal. Eles levam essa pauta, estabelecemos um prazo e a partir daí nós começamos uma negociação com todos os ministérios. Um grupo de cada estado negocia com 7, 8 ministérios, enfim, envolvidos. A educação, o trabalho, saúde, agricultura, desenvolvimento agrário, enfim, todos os ministérios mais ligados à nossa área. E negociamos, e aí o pessoal ainda faz uma manifestação, convida os produtores de todo o Brasil para ir lá, faz uma manifestação, onde o presidente vai lá, também faz a política dele, anuncia as conquistas. E nós temos conseguido o PRONAF, por exemplo, Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que são financiamentos com juros de 2%, 1%, né? Juros muito bons, linhas de crédito que ajudam o produtor. A primeira manifestação nós conseguimos esse programa e daí vamos conseguindo, todos os anos a gente consegue alguma coisa. Então é uma manifestação importante, um trabalho muito importante. Por quê? Porque nós abrimos um espaço de diálogo e não é manifestação violenta, não é nada disso. É uma manifestação para mostrar a força dos agricultores, a união desses agricultores. E a necessidade que eles têm de contar com a ajuda governamental. Exatamente. Mostramos, reivindicamos de forma pacífica e negociamos aquilo que o governo pode ceder. Então nós temos conseguido grandes apoios, grandes conquistas aí no Grito da Terra. E um pouco dessas conquistas a gente aborda no próximo bloco. O Diálogos faz um breve intervalo. Não saia daí. O Diálogos está de volta e quem conversa com a gente é o presidente da FETAESP, Braz Albertini. Aqui na região de Bauru, a agricultura familiar não é tão forte como em outras regiões do estado. Mesmo assim, é possível notar a produção de cana, laranja, verduras e gado de leite. No município, são 405 produtores cadastrados no Ministério do Desenvolvimento Agrário. Na região de governo de Bauru, que compreende os 17 municípios mais próximos da cidade, o número chega a 1.474 produtores. Braz, a gente tem um número expressivo de produtores rurais aqui na região. Como você disse, não é uma das regiões maiores. Nós temos aí municípios, por exemplo, que tem 1.500 produtores aí no estado. Aqui nós temos uma agricultura empresarial mais forte. Nós temos muita cana ainda na região, nós temos a laranja que está aumentando aqui na região. Nós temos uma parcela de produtores de cana, que são pequenos produtores, uma parcela de produtores de laranja, como você disse, e temos muito na área de verdura e da cana. Esses produtores, o que eles precisam fazer? É uma região, não vamos dizer uma das mais privilegiadas, mas é uma cidade que nem Bauru, Botucatu, privilegiada Jaú, no sentido do solo, do clima. Do clima e no sentido de ter pessoas, consumidores. Basta que a gente organize esses produtores para que eles possam colocar grande parte da produção deles direto para o consumidor, através de feiras, através da merenda escolar, através de outros programas, de outras políticas públicas. Até o Estado lançou agora também o PEPAS, que é o programa de agricultura de interesse social para vender para hospitais, presídios e tal. Então, o que falta para esse pessoal aqui? Aquilo que eu comecei o programa, o acompanhamento técnico para que organize essa produção, que embora não seja, vamos dizer assim, um dos municípios com o maior número de agricultor familiar, eles possam ter lucro tanto quanto em outros lugares, porque nós temos consumidores aqui. Basta que a gente dê condições para que eles melhorem a produção e consigam comercializar melhor. E um pouco dessas condições vocês vêm debatendo na Agrifam, né, que é a Feira da Agricultura Familiar, que a FETAESP realiza desde 2003,
em Agudos, né? Começou em Agudos, este ano, agora em 2012, foi em Lençóis Paulista. Isso. Qual que é o objetivo dessa feira? Que resultados que vocês obtêm? Olha, nós temos na feira, por exemplo, o IAC, o Instituto Agronômico de Campinas, nós temos a Embrapa, nós temos universidades presentes, nós temos os equipamentos, máquinas, tratores, os insumos. O agricultor, para ele sair daqui, para ele ir numa unidade da Embrapa, de repente é longe, ele não vai, certo? Então a gente procura trazer tudo isso junto. A mais próxima da Embrapa é São Carlos hoje? São Carlos, eu acho que daqui é São Carlos. Então mexe mais com gado de leite, né? Então a gente traz a Embrapa aqui, que ela traz uma série de orientações. Estou falando do exemplo da Embrapa, mas tudo aquilo que a gente tem lá na feira é voltado principalmente para o agricultor familiar. É a oportunidade de ele vir numa feira aberta, onde ele não paga ingresso, onde ele não paga o estacionamento, onde ele chega com facilidade no centro do estado e ele encontra ali uma série de coisas interessantes para ele, para o seu dia a dia. Então a gente promove a feira para que possamos levar tecnologia. Aquilo que eu disse, é uma forma de você tentar melhorar o agricultor. Ele vê e fala, puxa vida, essa máquina aqui é interessante para mim. Lá tem o Banco do Brasil, que está financiando. Então a gente faz a feira, onde as pessoas vêm num dia, ele encontra uma série de orientações e de experiências, inclusive, troca experiência com outros agricultores, palestras que nós fazemos na feira sobre determinados assuntos. Então, é um dia que ele aproveita, é um dia rico para o produtor em termos de experiência e de conhecimento. Nós temos algumas imagens da feira deste ano, de 2012, e um dos destaques é a questão do sítio modelo, né? O que vocês apresentam nesse sítio modelo? É uma forma diferente de irrigação, por exemplo? Olha, no sítio modelo nós tivemos lá o Projeto Paz, que é uma forma de produção agroecológica. É uma coisa pequena, mas é uma forma de você orientar, de você iniciar uma agricultura mais sustentável, né? Não vamos dizer que a gente vai conseguir, não vamos se iludir que todo mundo vai fazer essa agricultura, mas vamos treinar as pessoas para que eles façam o máximo possível de agricultura sem agrotóxicos, uma agricultura onde vai preservar melhor o meio ambiente. Ele tinha essa experiência ali, como tinha outras experiências. Eles criavam galinhas e isso alimentava a produção? Isso, a galinha, o projetinho ali é uma forma, você vai catar a verdura, tem uma folha meio assim, você joga fora. Ali não, você já joga para a galinha. Você aproveita depois o esterco. É um processo integrado, né? Exatamente. Eram as verduras e as galinhas. Exatamente, e um corredorzinho ainda, porque os insetos vão passando ali, a galinha come, certo? Então, prejudica menos a lavoura. E além de outras coisas dentro do sítio modelo, o Instituto Biodinâmico, que estava ali com o cordeiro móvel, a vaca móvel, é um carro onde eles chegam, faz análise de animais nas propriedades, faz análise da terra. Ele tinha ali uma série de coisas para ver no sítio modelo. E um outro incentivo a esse produtor rural é o concurso Inventor Rural, que vocês premiam as melhores iniciativas que ajudam os demais produtores. O concurso do Inventor Rural, eu comecei a ver pessoas que, às vezes, ele não tem dinheiro para comprar um implemento, ele precisa daquilo, ele adapta, ele inventa, ele cria alguma coisa, mesmo assim rústica, mas que dá para ele quebrar o galho dele. Aí eu achei que eu vi que tinha várias pessoas com isso, falei, vamos juntar isso tudo, fazer um concurso, estimular a pessoa. E olha, chama a atenção de muita gente, as pessoas gostam muito de lá ver por quê. São coisas simples, mas são coisas que você não precisa nem pagar para fazer, de repente. Você vai lá, você vê, poxa, isso eu posso fazer. Nós temos imagens também de uma bicicleta que foi construída com bambu, que rala a mandioca, também uma máquina para pulverizar hortaliças e facilitar a plantação. Tem a semeadeira, tem 44 inventos. Então, muitos desses inventos aí, alguns você não teria como fazer, tem que ser uma pessoa um pouco mais habilidosa, mas tem muitas experiências ali que você vê e você faz na tua propriedade. O objetivo é esse, a pessoa vir ali e ver aquilo que facilita a vida dele e que não tem segredo para construir. Basta a pessoa parar um pouco e pensar. A gente na roça é assim, a gente trabalha que nem doido e não para pensar, para facilitar a nossa vida. Mas tem aquelas pessoas mais ousadas que fazem isso. Então a gente procura nesse concurso reunir essas pessoas para que todos possam usufruir daquilo que eles fizeram. Senhor Braz, a gente agradece a participação no Diálogos e esperamos que a FETAESP continue atuando aí em prol dos nossos produtores rurais. Eu que agradeço aqui a oportunidade de poder estar levando esse papo com vocês
E pretendemos cada vez mais melhorar a nossa Agrifam e a nossa atuação junto aos produtores. Muito obrigada. Quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho da FETAESP é só acessar o site www.fetaesp.org.br. O Diálogos de hoje fica por aqui. Acompanhe nosso programa também pela internet. Assista e deixe os seus comentários. Até mais! Bye.